Nosso convidado de hoje já trabalhou em rádio, 25 anos de televisão, é advogado, especialista em direito esportivo, comentarista esportivo e ainda teve tempo de criar um portal dedicado ao direito desportivo. Sempre trabalhando com esporte, nosso convidado de hoje é Andrei Kampf. Muito bom, meu nome é Amir Somod, agradeço ao Nilo pelo convite para dividir com ele a responsabilidade do Gestão em Campo, esse programa novo no YouTube, aqui no canal do Lei em Campo, e eu estou muito feliz em poder recebermos o Andrei, para contar a trajetória dele, o que ele vivenciou nos bastidores do futebol, com 25 anos de trajetória, e agora, já há algum tempo, também no ambiente jurídico, com Lei em Campo, tocando nas feridas importantes, abordando temas que são sempre relevantes. Então vai ser muito legal poder passar esse tempo aqui discutindo gestão, boa administração, boas práticas e também o futuro por conta da pandemia da Covid-19. O prazer é meu, Amir. Obrigado, Andrei, por aceitar o nosso convite. E é um espaço que a gente gostaria de dividir, não é só nosso, a gente aceita sugestões, comentários, participe do programa. E ninguém melhor que começar o nosso programa com um cara que é idealizador desse canal. Obrigado, Andrei. É um prazer, Nilo, conversar contigo, conversar com a Amir, dentro do projeto do Lei em Campo, que, como você disse, surgiu há 2 anos, em 2018, e que tem crescido justamente em função da participação de grandes colaboradores, de estudiosos do direito esportivo e também da gestão esportiva, como o Amir, que é um colaborador da gente há bastante tempo, um especialista que a gente sempre procura para tratar da questão de números da gestão esportiva, e em função desses talentos que a gente conseguiu reunir, de pessoas que estiveram sempre dispostas a amplificar a discussão, uma discussão necessária desse entendimento permanente entre direito, jogo, gestão, a importância de se entender o futebol muito além das 4 linhas, que esse projeto acabou crescendo. Claro que a gente tem núcleos de estudo do direito esportivo que são históricos, são grandes e representativos e sem dúvida nenhuma tem uma importância ímpar para o cenário do direito esportivo brasileiro, mas como um canal de notícias de direito esportivo, aí sim o Lei em Campo acaba se colocando como protagonista, até porque a gente trabalha nessa área de uma maneira inédita, né? Quando se busca conteúdo e a palavra de especialistas para explicar esse conteúdo de uma maneira muito mais jornalística, né? Não de uma maneira acadêmica. Essa é a grande diferença do Lei em Campo para esses outros institutos do direito esportivo, que são todos parceiros da gente. A gente conta com a colaboração permanente de pessoas do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. A gente tem nosso colunista Luiz Marcondes, que é presidente do IDD. A gente tem pessoas do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, várias delas, né? O Gustavo, que é nosso colunista do fim de semana, o Gustavo Lopes também é vice-presidente do IBDD. A gente tem o Vladimir Camargos, que criou a Sociedade Brasileira de Direito Desportivo também. Então são vários núcleos, esses sim, que estimulam o trabalho acadêmico e essa discussão acadêmica, que fazem parte desse projeto, que é um projeto de conteúdo jornalístico, aí buscando a palavra de especialistas para amplificar essa discussão. E ele cresce muito por causa de vocês, especialistas. Nilo, que estuda muito compliance, que é um profundo conhecedor dessa área, com vários cursos de especialização nessa área, me fez entender muito mais da importância do compliance no esporte, e do Amir, que é a minha fonte de informação já há muito tempo, desde quando eu era jornalista, repórter no Grupo Globo. O Amir sempre foi uma referência para mim com essas questões de gestão, com números, com um trabalho muito especializado nessa área. Um prazer conversar com vocês. Claro que eu estou me sentindo mais do que em casa, porque 2 amigos aí, e pelo Lei em Campo tá abraçando esse espaço de vocês, colocando à disposição. Eu tenho certeza que vou me surpreender toda semana com um conteúdo fantástico que vocês vão trazer para a nossa audiência. Obrigado pela confiança, e eu gostaria de aproveitar já fazendo uma pergunta, Andrei, exatamente fazendo um link sobre a criação do Lei em Campo, esse novo momento da tua carreira. Você viu uma deficiência na discussão sobre o esporte, sobre o aspecto de direito esportivo, como a gente tem, por exemplo, discussões bastante avançadas sobre arbitragem, por exemplo?
nunca se discutiu tanto quanto direito esportivo, quanto de arbitragem, sendo que são importâncias muito semelhantes? Eu acho que cada vez mais, até em função dessa revolução que a gente está vivendo tecnológica, as pessoas estão cobrando e buscando a palavra de especialistas, ainda bem, né? Porque até um tempo atrás a gente procurava especialista só quando a gente ia no dentista. O dentista era para fazer um tratamento na boca, daí com o passar dos anos era aquele cara que cuida só de canal, daí tem um dentista que cuida só de obturação, daí tem um dentista que cuida só de extração de dente, outro que cuida só de colocação de dente. Por quê? Porque as pessoas se especializaram, e quando ela se especializa numa determinada área, é claro que ela vai ter muito mais conhecimento nessa área. E a partir dessa necessidade que foi surgindo com essas especializações, a gente vê cada vez mais a importância de se buscar a palavra dessas pessoas que estudam a fundo determinado assunto. Eu acho que não há, principalmente no jornalismo, mais espaço para o generalista, para aquele que opina sem conteúdo, sem embasamento. Eu até acho a opinião necessária e indispensável, mas eu acho fundamental para quem vai procurar, ou para quem vai dar essa opinião, procurar a palavra de especialistas, ouvi-los, buscar informação para agregar conteúdo na hora de emitir uma opinião. Pelo menos eu acredito no jornalismo dessa forma. E um pouco antes de sair da Globo, eu comecei a minha pós-graduação em Direito Esportivo, porque eu tinha me formado em Direito lá atrás, nos anos 90, não façam contas nessa hora, junto com o jornalismo. E aí, eu nunca dei uma chance para o Direito, porque eu me formei em jornalismo 2 anos antes, entrei na RBS, que é afiliada do Grupo Globo. A vida de repórter, ela é uma vida apaixonante, mas também escravizante, porque a gente não tem horário para absolutamente nada, a gente trabalha todos os finais de semana, um dia a gente trabalha à noite, outro dia de manhã, então a gente não tem tempo para absolutamente mais nada, a não ser se aprofundar nessa nossa atividade diária. Então eu fiquei muito tempo afastado do direito. Um pouquinho antes de sair da Globo, 6 meses antes, eu comecei uma especialização em Direito Esportivo, que abraça justamente essa minha experiência do jornalismo, com a minha formação acadêmica em jornalismo e Direito, toda a minha experiência que eu tenho no esporte. Terminei essa pós-graduação e durante as aulas de pós-graduação, aí respondendo mais objetivamente a tua pergunta, eu via que muitos dos assuntos trazidos pelos professores renderiam uma pauta jornalística. Né? A gente vê o caso agora do Dali Ali. Ele foi punido porque postou um vídeo na internet. Foi punido por quê? Pelo movimento esportivo. Por quê? Porque os regulamentos agora punem. Porque houve uma revolução tecnológica e os regulamentos do movimento esportivo precisaram se adaptar a ela. Porque isso implica, e o Amir sabe muito bem, na imagem, na reputação do clube e na reputação do esporte. Então é preciso se proteger de acordo com isso. Olha que legal. Isso é uma matéria jornalística. É um conteúdo de direito que vira um conteúdo interessante para todas as pessoas, para todos os torcedores. A gente tem a NBA liberando o uso da maconha. Tem uma série de questões por aí importantes que precisam ser debatidas. Isso fere o equilíbrio esportivo? Não. A ciência ainda está dizendo que drogas sociais não implicam em desempenho esportivo. Então, é uma questão, e o esporte tem esse papel muito mais educador do que uma função punitiva. Então tem que se entender o esporte como um papel de orientação e de educação para os atletas que estão têm o consumo ou hábito de consumir drogas sociais. Então tem uma discussão boa aí, e isso também é conteúdo jornalístico, isso também tem uma história interessante para a gente contar. A UADA está mudando o posicionamento dela com relação às drogas sociais. E quando eu assisti às aulas, a minha visão muito mais de jornalista, em função dessa história que eu carregava, do que uma visão de advogado. Então eu assisti às aulas, em vez de buscar uma interpretação jurídica, eu achava aquilo interessante jornalisticamente. E aí eu entendi que havia um espaço para se criar um canal, um conteúdo de direito esportivo para tentar explicar para pessoas como eu, na época, que não entendiam muito dessas questões de uma maneira mais simples, mas sem perder o conteúdo necessário. E bem objetivamente, você vê um espaço onde, assim como comentarista de arbitragem, logo nós teremos os comentaristas de direito esportivo por consequências do que aconteceu no jogo? Não, para evitar essas especulações de vai pegar tantos jogos, o que vai acontecer, alguma coisa mais técnica? Não sei se para esse caminho, mas o que eu acho fundamental é que as pessoas que trabalham com opinião no jornalismo, para as pessoas que vão comentar determinada notícia, que eles busquem a palavra de especialistas. Seja para citar em off, olha, eu conversei com o Amir Somoge sobre a gestão, ele me apresentou números interessantes, a minha conclusão é essa. Olha, falando sobre compliance, necessidade de aplicar compliance, eu conversei com o especialista Nilo Patucci, que me explicou os mecanismos de proteção que os clubes precisam ter para evitar uma gestão desastrosa, como eu explicou isso. Eu acho isso.
Olha, eu conversei sobre doping com Paulo Schmidt, que me trouxe essa informação. Olha, eu conversei sobre contratos com o professor Luiz Marcondes, sabe? Isso que eu acho fundamental. Como se vai usar essa informação, aí é um critério editorial e as empresas de comunicação vão ter que encontrar soluções para isso. O que eu acho, e aí é uma opinião que eu tenho, assim, que vai ser difícil alguém me convencer do contrário, é que não existe mais espaço para achismo no futebol. Não existe mais. Hoje, qualquer opinião precisa ter um embasamento, e um embasamento qualificado, procurando pessoas especializadas sobre determinado assunto para ter fundamento naquilo que se vai defender, naquela tese que se vai acreditar e que se vai compartilhar para muita gente. Essa é uma questão de responsabilidade jornalística. Todo jornalista deveria entender isso. Uma boa pergunta que eu queria te fazer, André, é com relação aos bastidores. Você viu e ouviu e vivenciou muita coisa, até sem querer muitas vezes. Você está lá no aeroporto ou mesmo num hotel. Conta um pouquinho pra gente, daquilo que é possível, que histórias você ouviu que hoje te ajudam a entender o esporte, porque assim, o esporte dos livros, dos conceitos, de quem estudou, né, na academia, é um esporte. Existe o esporte da política, do dia a dia, até de coisas inescrupulosas, a gente sabe, tem várias questões. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa vivência, não em termos que histórias, mas o que você ouviu e como isso moldou um pouco o seu conhecimento sobre esporte para poder chegar hoje e criar o Lei em Campo, que, na minha opinião, tem tocado em feridas importantes e, estando no UOL, por exemplo, tem atingido uma audiência grande. Então, obviamente, quando você fala de maconha na NBA, muita gente foi ler. E é um tema polêmico. E eu acho que tem essa visão do esporte no Brasil, você falou muito bem. O esporte não é simplesmente uma atividade. Ele é simbólico, ele tem um poder de influenciar pessoas para o bem e para o mal. Então, foi o que você falou, de repente, punir o atleta, ao invés de tentar mostrar como isso é uma chaga social, um problema que afeta a todos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, para chegar em umas pautas como essa, tão difíceis de lidar ainda hoje no Brasil. O que você ouviu nos bastidores, o que você vivenciou e qual é o papel, né, de um veículo como o seu, tão importante nesse processo todo? Eu acho fundamental a gente trazer uma ideia e fazer um paralelo da comparação com a evolução da sociedade, né? E isso a gente sempre destaca que o futebol ele jamais pode ser um universo paralelo. Isso a gente fala muito quando a gente cobra punição para torcedores violentos, né? Que parece que quando alguém que não veste uma camisa de torcida organizada, não está perto de um estádio, atira uma pedra no carro, imediatamente ele vai ser preso e vai responder e passar por todo o devido processo legal. Quando ele está uniformizado, quando ele está perto de um estádio ou quando ele defende uma bandeira, o procedimento é completamente diferente. E não pode ser. A gente tem que ter as mesmas regras, as mesmas leis, independentemente da camisa que se veste, da bandeira que se carregue ou do lugar em que se esteja. E eu vejo assim que durante toda essa minha trajetória no futebol, houve uma evolução muito positiva, muito embora a gente ainda precise criticar, e claro que sim, algumas gestões no esporte e tocar em feridas necessárias, como a Mir sabe que a gente tem feito e como ele faz e como muitos jornalistas fazem, e a sociedade tem cada vez mais cobrado e tocado nessas feridas, mas a gente passa por um processo evolutivo. Do tempo que eu comecei para cá, a gestão do esporte passou a ser mais profissional. Né? Independentemente da gente se falar qual é o estágio hoje, que eu acho que a gente ainda está muito atrasado, principalmente se a gente for fazer um paralelo com o universo europeu, mas assim, há 20 anos era o presidente que decidia questões jurídicas, né? Era o assessor do presidente que cuidava da comunicação do clube, não era um jornalista. A assessoria de imprensa passou a ter de 15 anos para cá, né? Isso é muito pouco. Os clubes se relacionam com o torcedor há quanto tempo? Há quanto tempo a imprensa vai para os estádios, vai para os centros de treinamento para acompanhar o dia a dia? Não havia assessoria de imprensa. Então esse trabalho, apesar de no Brasil andar lentamente, ele aconteceu. E o que eu sinto assim dessas conversas de bastidores é que muitas vezes isso surgiu muito mais por uma imposição e uma pressão da sociedade, da torcida e de uma cobrança, do que por um caminho natural de um entendimento dos antigos gestores com relação a isso. Né? A gente tem eu tenho um caso muito exemplar,
e muito pontual no Internacional, que eu estava por lá na época, que assumiu um presidente que se chamava Fernando Miranda, jovem. Esse cara assumiu o Internacional e procurou fazer uma revolução administrativa no clube, que vinha de um histórico, de um grupo de poder durante muito tempo, mas um clube muito administrado de maneira amadora, por pessoas que eu gostava, eu tinha uma relação boa, profissional com eles, profissional, verdade, mas boa, de pessoas assim, simpáticas, atenciosas, preocupadas com o futebol, mas não era uma gestão profissional. E aí, no início dos anos 90, acho que foi mais ou menos isso, 95, 96, o Miranda assumiu e resolveu dar um choque de gestão, assumindo compromissos financeiros que traziam uma antipatia muito grande por parte do torcedor, que era colocar o Inter do tamanho que o Inter tinha financeiramente na época, com o Grêmio podendo muito mais. E ele acertou os cofres do Internacional. Ele fez uma revolução administrativa fantástica. Sabe o que aconteceu com o Fernando Miranda no Internacional? Ele sumiu. Ele dançou. Ele não, se não me engano, ele sequer faz parte mais do grupo de conselheiros do Internacional. Porque uma ótima lembrança, viu, Andrei? Porque eu estudei com ele, eu ouvi da boca dele essa história. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele virou pessoa não grata, quando na verdade ele foi a base de sustentação para o Fernando Carvalho depois empilhar as taças. Né? Olha que exatamente. É isso, Amir. Ele politicamente morreu no Internacional por ter um discurso que hoje é abraçado por algumas das principais instituições esportivas do Brasil, lá nos anos 95, 96, e ele morreu politicamente porque não entregou o resultado de campo, e aquilo não era uma prática natural do futebol, esse tipo de compromisso que ele assumiu. Mas ele foi, como o Amir trouxe aí, o indispensável e fundamental para colocar os pilares necessários para o Fernando Carvalho construir a hegemonia que o Internacional teve no futebol brasileiro nos anos 2000. Quando se teve caixa, quando se teve uma categoria de base organizada, formando talentos, vendendo esses talentos para arrecadar dinheiro, manter o futebol saudável, e também a partir de receitas de marketing que o clube começou a trabalhar, passou a investir no futebol de uma maneira organizada e passou a ter o resultado de campo. Então esse é um exemplo que eu trago de bastidores que eu acho muito importante a gente lembrar. Né? O que aconteceu com o Fernando Miranda lá nos anos 90, quem ele é para o Internacional hoje, e o exemplo do Bandeira, que bem ou mal, também politicamente acabou perdendo, mas a torcida do Flamengo já tem uma ideia da importância do que ele fez para as conquistas recentes do clube. Ele jamais vai estar morto politicamente dentro do Flamengo, ele vai ser sempre uma referência, porque essa discussão, e olha, e não é porque o Amir está aqui, mas a gente tem outros nomes também, César Grafietti, tem uma série de pessoas que falam sobre a importância de gestão há bastante tempo, mas é uma bandeira que até um tempo atrás o Amir levantava com pouca gente do lado. É impressionante, era pouca gente. Se a gente voltar 10 anos no tempo, ninguém falava disso. Nilo, há 2 anos tu me falou sobre compliance esportivo, ninguém falava sobre compliance esportivo no Brasil. Verdade. Olha a transformação que a gente está vivendo, mas é um passo de cada vez. E isso passa necessariamente pela participação de todos e por essas bandeiras. E precisa ter persistência, precisa ter resiliência, o Amir sabe muito bem disso. Você comentou, André, eu achei interessante esse caso, e uma semana depois de a Amazon Prime ter lançado El Presidente, que conta mais ou menos isso. Situações onde pessoas que nem tinham noção do tamanho do mundo do futebol, dos bastidores do futebol, e que ela se vê numa situação, ou ela entra no jogo, ou ela está completamente fora desse jogo da política interna do futebol e etc. E a minha pergunta para ti é com relação a isso. Tudo que você vivenciou, o que você acha que falta para que a administração dos clubes seja mais equânime, mais parecida, mais equilibrada? Porque a gente tem um Flamengo ganhando um monte de dinheiro, bem organizado, e na mesma cidade a gente tem Botafogo e Vasco, que estão com problemas financeiros. Há 2, 3 anos atrás o Cruzeiro estava disputando títulos, agora ele está na Série B. Então são situações onde tudo acontece muito rápido no Brasil. Você acha que falta um pouco de algum órgão, de repente, fiscalizador sobre o aspecto administrativo? Ou você acha que falta maior união dos clubes, conversas, para que
tenha um relacionamento mais próximo a uma liga, por exemplo, que é uma coisa onde o campeonato é o bem maior e todos acabam se beneficiando para que os clubes cresçam juntos. Eu estava até procurando uma caneta para anotar 2 pontos que eu acho importantes para essa tua questão. Vamos ver se eu não esqueço. Primeiro, acho fundamental, eu desliguei o WhatsApp do computador, mas me esqueci de desligar o meu telefone, aí complica tudo. Aí hoje em dia essas questões tecnológicas estão todas conectadas, né? E eu não sei como elas ficaram conectadas, porque provavelmente não fui eu que fiz isso. Um primata com relação às tecnologias. Mas vamos lá. Eu acho fundamental 2 questões, tá? Para a gente começar a ter um pouquinho mais de equilíbrio desportivo em função de entidades mais organizadas administrativamente. Primeiro, pessoas que entendam a necessidade de se profissionalizar a gestão do futebol. Pessoas a fim de mudar essa relação histórica com o amadorismo / sacanagem que existe em muitas das gestões esportivas. Precisa ter pessoas comprometidas com isso e realmente a fim de mudar. Eu acho que esse é um elemento indispensável. E acho que a autorregulação do futebol, do esporte, se torna também necessária. Não dá para esperar o governo com algum projeto de lei que traga uma responsabilidade administrativa, porque isso pode ser questionado até juridicamente mais para frente, em função da autonomia esportiva, mas a gente tem o PL 68 de 2017, que trata da corrupção privada no esporte. Isso seria, para mim, revolucionário, né? Não está andando no Senado, mas seria revolucionário, porque eu também acho que se tu cria mecanismos de controle, se tu cria uma autorregulação do esporte, criando regras que precisam ser respeitadas, e as entidades administradoras do esporte respeitando essas regras e punindo quem não as respeite, tu acaba criando uma cultura que faz com que a pessoa aprenda. Se não aprender pela questão moral, ela vai aprender por uma questão desportiva, por uma questão financeira, por uma questão legal, porque ela vai ser punida com multa, com perda de pontos, com perda de crédito, com perda de credibilidade no mercado. Então, tu precisa dessa autorregulação. Para mim, isso é fundamental. Então, tu pode criar a autorregulação do esporte, que é um movimento que a gente já está vendo na Europa, e importante, e também surgiu muito mais por uma necessidade de mercado do que pela vontade dos dirigentes, ou da maioria deles, mas também por uma pessoa que dá aquele primeiro passo, olha, vamos fazer. Então, a gente precisa desses 2 lados, desses 2 aspectos. Alguém que sinta essa necessidade, que esteja a fim de enfrentar todos os desafios, porque são muitos os desafios que passam por escolhas difíceis, complicadas. Olha o caso do Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo, né? Todas as decisões difíceis que ele teve que tomar no meio do caminho. Paulo Nobre no Palmeiras, eu lembro muito bem, o Amir também, que acompanha o Palmeiras muito de perto há bastante tempo, que o Palmeiras ia jogar no mesmo ano a Libertadores da América e a Série B do Brasileiro. E a grande questão era, que time o Palmeiras vai montar? Para ser campeão da Libertadores ou um time para subir da Série B para a Série A? E muita gente defendia, inclusive, alguns jornalistas, que se montasse um time para ser campeão da Libertadores. Mas o cofre do Palmeiras não permitia isso. O cofre do Palmeiras permitia que se montasse um time para subir com tranquilidade para a Série B. E o Paulo Nobre tomou essa decisão difícil. Dispensou jogadores importantes, contratou um time muito mais barato, para poder reerguer o Palmeiras. E ali começou o Palmeiras a tomar uma nova linha administrativa, a passar por essa transformação de gestão que ele viveu nos últimos anos, em função de uma escolha que naquele momento foi muito difícil, porque o que o torcedor obviamente queria? Queria um time forte para tentar ganhar a Libertadores. Quem garante que vai ganhar a Libertadores? Mesmo com um time forte? E o Palmeiras não tinha. Efetivamente não tinha condições financeiras de montar um time para se ganhar a Libertadores. Ele montou um time de acordo com as condições financeiras que tinha e com o principal desafio que tinha no ano, subir da segunda para a primeira divisão. Então implica em decisões complicadas, precisa ter alguém com coragem para fazer isso. Muito bom. Tem uma questão também que eu acho importante, que eu queria voltar, que é a questão da maturidade do mercado. Eu concordo com você, quando eu comecei lá em 2000, 2001, para hoje, mudou muito os números. Eu olho, eu não acredito como cresceu. Você pega o próprio Flamengo, quase 1 bilhão de faturamento. Estava olhando o balancete do Flamengo de 3 meses, 2020, 21 milhões em sócio-torcedor, 7 milhões de reais por mês. Eu entrevistei o Valinho já em 2 ocasiões. Ele falou que quando ele pegou o Flamengo tinha uma folha de 4 milhões por mês.
E hoje ele fatura com sócio-torcedor 7 milhões por mês. Então, tudo bem que a Covid vai cair, mas assim, isso mostra que nós mudamos. Mas eu queria voltar porque eu vivi de perto a Primeira Liga. E eu fiquei muito desapontado com a Primeira Liga. Não porque ela acabou, mas porque ela começou do mesmo jeito que tudo que acontece aqui. É analógico, é limitado intelectualmente, são sempre os mesmos. Eu me lembro que eu fui numa reunião lá em Brusque, e aí perguntaram, quem apoia o Calil para CEO da Primeira Liga? E todo mundo levantou a mão. Eu falei, preciso ir embora daqui. Porque não é o Calil, o antigo presidente do Atlético Mineiro. Eu pensei que iam trazer um executivo, que eu tinha levado uma apresentação para mostrar que a Primeira Liga tinha a grande oportunidade de fazer uma revolução digital, porque ela não devia nada a ninguém. Bom, e aí eu queria voltar para esse ponto que você falou dos clubes. Então, a Europa criou a ECA, tinha aquele G14, as próprias ligas americanas são muito fortes, né, corporativamente, tem, né, um colegiado onde os donos têm a mão pesada ali para tomar as decisões que sejam duras, às vezes, mas que sejam boas para o negócio. Então, várias questões que você discutiu aqui que eu queria que você voltasse, porque eu não acredito ainda que nós estejamos maduros para que Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Santos, Cruzeiro sentem numa mesa e falem, chega de CBF, ou chega de ganhar pouco com o mercado internacional, ou chega de não ter parado essa data FIFA. Quer dizer, quando, Andrei, na sua opinião, nós vamos começar a ter um processo revolucionário verdadeiro, e não é uma revolução com gritos, com mídia, é uma revolução de dentro para fora. Quer dizer, os 20 maiores clubes, os 30 maiores clubes, os 40 maiores clubes que são PIB, se unirem, porque, por exemplo, hoje o que eles mais discutem é que eles não admitem punições administrativas, punições esportivas por malfeitos administrativos. Essa é a base de sustentação de qualquer fair play financeiro. Se você for mal financeiramente, você vai ser punido desportivamente. E isso foi derrubado, né? Então eu queria muito, derrubado no antigo Profut. Então eu queria voltar a esse ponto. Eu acho que a base desse programa, né, da minha visão, da visão do Nilo e da sua, converge exatamente para isso. Quando que o mercado vai começar a caminhar para mudar no sentido de virar uma Premier League, de virar uma NBA? Quer dizer, qual é o processo que nós vamos começar? Porque hoje nós não temos esse processo, né, André? Eu queria ouvir muito de você sua opinião sobre isso. Amir, muito bem lembrado, porque não existe na sociedade civil e no nosso cotidiano algum benefício que a gente vai receber sem uma contraprestação. Se a gente vai no banco pegar um empréstimo, melhor que seja os juros, a gente tem um compromisso de pagar. Né? Essas questões do futebol alimentando práticas que a gente sabe que não corroborem absolutamente nada para uma gestão transparente, não pode existir mais. Carência para o Profut, ok. Clubes precisam ser socorridos? Claro que sim. Também estão passando por crise, não tenha dúvida nenhuma. Agora, gestões que já estão historicamente na crise, mergulhadas no amadorismo, estão se aproveitando dela para quê? Para ganhar mais benefícios sem nenhum tipo de contraprestação. Isso só alimenta uma cultura que é ruim para todo o esporte brasileiro, e em especial para esse clube que é administrado por esse gestor. Talvez para ele, como pessoa física, não, mas pode ter certeza que para a instituição, é sim. E eu conversei com 2 presidentes de clube recentemente, o presidente do Fortaleza e o presidente do Grêmio, falaram justamente disso, que eles não enxergam hoje uma união entre os clubes de futebol que possa acabar se encadeando numa união e numa formação de uma liga para defender interesses coletivos, que os clubes são muito individualistas nessas questões. Cada um olha para o seu problema. E eles não entendem um futebol como um grande negócio que todos vão se aproveitar se for tratado de uma maneira mais séria, mais profissional e buscando interesses coletivos. O Brasil, Amir, lá nos anos 80, poderia ter sido pioneiro e ter sido a primeira grande liga do futebol mundial, antes da Premier League, lá em 87, quando se criou o Clube dos 13. E talvez o Cristiano Ronaldo jogasse aqui, né? Talvez jogasse aqui, não precisasse jogar na Itália, não teria ido para a Inglaterra depois de sair de Portugal. Em 87 se criou o Clube dos 13, justamente para tentar dar uma visão mais profissional para a gestão do esporte, mas principalmente em função dos direitos de televisão, da negociação com a Globo. Os clubes passaram a arrecadar muito mais com isso. Mas aí quando entrou, como são uma coisa, a Globo alimentou esse processo. Claro que sim, porque tinha um interesse econômico e um interesse de audiência, de estratégia de negócio muito grande. A partir do momento em que a Record entrou no negócio e poderia, de maneira real, retirar esses direitos de transmissão da Globo, porque tinha muito dinheiro e estava botando no esporte, tinha até comprado os direitos de transmissão da Olimpíada, o que a Globo fez? Ela foi lá e negociou
com o Corinthians e negociou com o Flamengo, de maneira individual com esses clubes, como permite a lei. Esses clubes saíram do Clube dos 13 e fecharam um acordo de direito de arena, de direito de transmissão com a Globo. Isso o que fez? Implodiu o Clube dos 13. São interesses individuais, os clubes passaram a negociar de maneira individual depois com a TV Globo. Tudo isso é negócio. Enquanto não se tiver uma ideia da importância desse tratamento coletivo e do futebol como um negócio, não só para o seu clube, mas como uma estratégia de uma economia, de uma indústria que pode movimentar muito mais dinheiro do que movimenta, a gente vai ter exemplos como esse. Um clube negociando de maneira individual o contrato, ganhando milhões, outro não ganhando absolutamente nada, e isso, o prejuízo que as pessoas não têm ideia, às vezes, o prejuízo que isso pode trazer para o esporte é gigante. E vou dizer por quê, e de maneira rápida, usando justamente o direito esportivo. Qual é um dos principais princípios do direito esportivo? O equilíbrio. Por quê? Manter a paridade de armas, manter o equilíbrio dos competidores. Por quê? Porque isso que dá graça para o jogo, é isso que faz o torcedor ir para o estádio, isso que faz o torcedor pagar pay-per-view, isso que faz o torcedor consumir o produto. Mesmo que eu seja torcedor do Bangu, do Novo Hamburgo, não sei de que time, eu vou para o estádio com a expectativa de ganhar. Se eu sei que eu vou perder, eu não vou ver. E mais perigoso, se eu sei que eu vou ganhar sempre, eu também perco interesse no negócio. O jogo perde a graça. Então não dá para alimentar o futebol dessa forma. O futebol precisa ser entendido como um universo coletivo, em que um clube é importante para o negócio do outro. Quanto se administrar o futebol de uma maneira individual, buscando interesses particulares, a gente nunca vai ter o Brasil e seus clubes e suas ligas e sua organização no devido lugar que poderia ocupar no cenário mundial. Isso que tu falou é bem importante, porque há um tempo atrás eu escrevi um artigo sobre o draft. E a estrutura em que o futebol americano nos Estados Unidos funciona é o seguinte: a liga vende os direitos de transmissão, todos os clubes recebem os mesmos valores, e para tornar a liga cada vez mais competitiva, a forma de escolher os destaques do college, o draft pega em primeiro lugar o time que pior foi no ano anterior, para tentar fazer com que ele fique cada vez mais forte e buscar, exatamente como tu colocaste, a questão do equilíbrio esportivo. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para ti, Andrei, você teve uma mudança bastante grande na tua carreira, e não é fácil. A gente vê no meio esportivo que o atleta ele não se prepara ainda, e entra muito nessa questão de profissionalização, de maturidade de carreira. Ele não se prepara para o pós-carreira. Ele imagina algum cargo dentro de um clube, ou de repente virar treinador, mas ele não se prepara durante a carreira de jogador, em paralelo, para esse pós-carreira. Você passou por isso agora, vai fazer 2 anos. Como é que foi para ti já estar se preparando para sair do jornalismo, e o que tu acha que falta no esporte para fazer com que esses atletas que estão se aposentando, que estão deixando os campos, não sofram ou continuem na ativa, continuem trabalhando, produzindo para o esporte? Eu acho fundamental preparação, planejamento. Isso vale para clube, vale para pessoa jurídica e vale para pessoa física. A gente precisa entender e fazer a leitura do mercado, o que vai acontecer, quais são os próximos passos, onde eu estou hoje, como eu estarei daqui 5 anos, e a partir daí fazer um planejamento. A minha ideia sempre foi conciliar direito e jornalismo. Fiz das 2 faculdades, pensando em algum momento conciliar, e sempre soube que direito me agregaria conteúdo para o jornalismo, e o jornalismo também me daria um conteúdo importante para a área jurídica. Mas a partir do momento, depois da Copa de 2014, eu tive uma leitura de que o mercado de TV aberta ele iria encolher, necessariamente. E que a realidade econômica da TV que trabalha de maneira aberta seria completamente diferente no intervalo de 4, 5, 6 anos. E o investimento naquilo seria muito menor. Então, eu senti que era uma hora de transição pro veículo e uma hora de transição pessoal também. E eu senti que era importante eu me movimentar, até porque eu ainda sou novo, me considero novo, apesar dessa barba quase branca, que
que eu precisava me reinventar, me colocar um oxigênio novo, e pensei que se não era a hora de eu tentar conciliar o jornalismo com o direito, que sempre foi a minha ideia lá atrás, quando eu fiz as duas faculdades. E a partir daí, eu não simplesmente disse não para o jornalismo e não para a Globo. Falando de 2014, 2015. Eu comecei a pensar num processo e num caminho de transição. E um pouco antes de sair da Globo, eu já estava fazendo uma pós-graduação em Direito Esportivo. E também um pouquinho antes de sair da Globo, eu fiz um curso de análise tática no futebol, porque a minha ideia era migrar para o comentário esportivo. Então eu fiz um curso de 2 meses, com um trabalho de conclusão, que demorou um pouquinho mais, de análise tática do futebol, muito embora eu veja o futebol e analise o futebol há muito tempo. Eu participava de programas do Sport TV como um comentarista numa bancada, mas não trabalhava como um comentarista de jogo. E para fazer essa transição, eu achei que eu precisava buscar mais elementos, me qualificar um pouco mais. E eu aproveitei para fazer tudo isso durante um tempo que eu ainda estava no mercado e que eu ainda tinha uma condição e uma independência financeira para fazer e tomar essas decisões sem trazer um prejuízo financeiro e econômico para minha família. Então foi uma transição que veio de maneira natural em função de uma análise de mercado que eu fiz, de um entendimento, de uma leitura de mercado que eu fiz, buscando a necessária qualificação para aquilo que eu me propunha. Então, eu fiz essa pós-graduação em Direito Esportivo, 2 anos, com entrega de trabalho de monografia. Eu fiz esse curso de análise do futebol, comecei a assistir os jogos de futebol sob o ponto de vista muito mais de um comentarista do que do ponto de vista de um repórter, aquele que busca só a informação, mas a análise do jogo, as possibilidades do técnico no banco, a leitura de uma mudança tática em função do que o adversário apresenta. Então, o meu ponto de vista, o meu olhar para o jogo passou a ser outro em função dessa perspectiva que eu coloquei para mim, desse horizonte que eu me dei e me coloquei. Eu acho isso fundamental, as pessoas darem uma analisada no mercado, colocarem um desafio e, fundamental, se preparar para ele. Muito bom. Uma outra questão que eu acho que a gente podia discutir um pouco é a questão do Brasil na América Latina. Porque o Brasil, eu tenho trabalhado muito com o Latam e eu tenho percebido claramente essa questão. O Brasil é uma ilha na América Latina, perfeito. Eu vi uma live da NBA falando do Last Dance, lá a série do Michael Jordan, e eles tratam NBA Latam sem Brasil. Então tem NBA Brasil e NBA Latam. Então isso é uma coisa comum que a gente está habituado. Só que quando eu olho, por exemplo, os balanços de um Atlético Nacional e vejo que ele fatura 80 milhões de dólares, aí eu vejo o Flamengo que fatura 230 milhões de dólares, eu fico pensando, isso com todos os problemas de câmbio. Será que a gente não gasta muito, não, Andrei? Porque você transitou pela América do Sul e tem transitado nos jogos, né, da Sul-Americana também. Será que a gente precisa gastar tanto? Será que o mercado brasileiro não está completamente virou uma bolha? Porque a gente sabe das questões financeiras dos clubes, porque mesmo o Flamengo gasta muito com juros bancários, então ele pega empréstimo pesado para financiar a atividade. O clube, como o Flamengo, tem dinheiro em caixa, mas ele mesmo assim trabalha de forma alavancada. Então eu queria perguntar um pouco esse mercado latam que você tem transitado e eu tenho visto. E cada vez fico mais horrorizado com as diferenças. Eles têm vários conceitos interessantes. O Atlético Nacional, a gente pode falar, é um baita exemplo, mas não tem o dinheiro que a gente tem. Será que o nosso problema não é a abundância, Andrei? Será que não tem muito dinheiro para pouco conceito? E aí esse é um grande problema, porque a gente acaba se afundando em dívidas, em más gestões. Então, será que não precisaríamos repensar esse absurdo de gastos estratosféricos com futebol, quando nossos vizinhos latino-americanos conseguem ser tão ou mais eficientes, até, como é o caso do River, gastando bem menos? Essa é uma questão muito legal da gente discutir, tem que ampliar esse tipo de discussão e de análise, porque as pessoas ainda associam muito só investimento, só número para resultado de campo, e não é isso. Como você disse, na Libertadores a gente tem esse exemplo, na Copa Sul-Americana também, times com um investimento muito menor, mas organizados administrativamente, que conseguem competir de igual para igual. Mas aqui no Brasil a gente também tem o Grêmio, eu analisei os números que o Amir trouxe, com uma folha salarial muito menor nos últimos 4 anos do que a maioria dos clubes que brigaram por títulos aí. Se pegar o ranking dos 5 primeiros clubes do cenário nacional, que brigaram pelas principais colocações, o Grêmio era o que tinha o menor investimento em folha salarial, mas um time organizado que pagava em dia, que cumpria aquilo que prometia para o atleta e que sabia trabalhar com um orçamento menor de uma maneira muito responsável. O que aconteceu? Há 5 anos que o Grêmio está entre os principais clubes do futebol brasileiro em termos competitivos, de resultado de campo, que é um time bem administrado. Atlético Nacional que você trouxe, eu visitei o Atlético Nacional também, que fez uma migração para clube empresa. Não entendam isso como a minha defesa
intransigente dessa migração como sendo algo necessário e indispensável para o futebol. Cada clube tem sua natureza, suas peculiaridades e cada um precisa entender o que é melhor para si. Mas lá no Atlético Nacional funcionou. É um clube que com uma receita pequena, comparado com os grandes times brasileiros, consegue ser sempre competitivo, porque é um time bem administrado. É como o Amir disse, às vezes a gente tem muito dinheiro e a gente não presta muita atenção nessa questão administrativa. E às vezes queima dinheiro de maneira de graça. E mais para frente pode faltar. E falta, né? Estamos aí, no meio da pandemia. Estamos no meio da pandemia com clubes quebrados, né? Boa parte deles. E alguns que poderiam ter uma reserva muito maior, muito mais tranquila, não estão tendo. Esses dias eu li uma entrevista, não vou saber, uma matéria, não vou saber dizer de onde, foi de um jornal americano, falando do mundo ideal, né? Esse mundo ideal não é um mundo para 90% das pessoas, 95%, mas é um mundo que poderia ser para 5% dos privilegiados do Brasil que vivem numa situação econômica muito melhor do que a imensa maioria. Que as pessoas precisam trabalhar sempre com um orçamento que te dê uma tranquilidade para 0 receita durante 6 meses. Então é assim. Quem pode, né? Então é assim, eu ganho 5 mil por mês. Então eu vou deixar 30 mil aplicado, no caso de uma grande crise acontecer, eu perder o emprego, eu viver com tranquilidade não 6 meses, porque daí eu baixo meu custo de vida de 5 mil para 3.500 e eu consigo viver 8, 9 meses até eu me recolocar no mercado de trabalho. Isso tem que ser também uma realidade dos clubes de futebol e uma realidade também das pessoas físicas, entendeu? De toda empresa, queria dizer de toda empresa e dos clubes de futebol e das entidades administrativas. O Flamengo, se está sobrando dinheiro, economiza, guarda para uma crise como essa. Não precisa necessariamente tirar salário de atleta, ou então tirar salário dos funcionários do clube, que tem muito mais dificuldade do que o atleta, e nessa hora eu acho que o atleta também tem que ceder, principalmente aqueles da elite do futebol brasileiro, que tem uma situação privilegiada. A imensa maioria pensa dessa forma também, a briga dos atletas é para proteger aqueles que ganham menos. Não é hora de tirar daqueles que ganham menos, porque numa crise quem tem menos sofre mais. Mas os clubes precisam ter essa ideia, as entidades esportivas também. Se trabalha com fluxo de caixa para justamente não planejar uma nova pandemia, mas crises econômicas são cíclicas, vão aparecer, e tu precisa ter esse equilíbrio financeiro. Quando se tem muito, Amir, é verdade, as pessoas não dão valor para essas questões que acabam mais cedo ou mais tarde sendo decisivas. Eu gostaria de pedir para o Amir apresentar para nós qual o número da semana. É muito legal, esse é um quadro que a gente criou para o programa com a ideia de sempre trazer um dado contundente. E o dado que eu vou trazer hoje é bem triste, é bem doloroso, mas é o dado que está sendo disponibilizado pela mídia internacional, que o mercado de patrocínio no mundo, por conta da Covid-19, vai cair 37%. Então, independente dos estádios vazios, independente do sócio-torcedor, venda de produtos, verba televisiva, hoje um dos grandes problemas do mercado se chama patrocínio. Por quê? Além do sócio e da bilheteria, a empresa lá na ponta está sofrendo no consumo. Então, nesse momento, esse dado de 37% cai como uma bomba nos clubes brasileiros que estão planejando tentar neutralizar um pouco a perda, mantendo seus patrocínios. E esse dado mostra que o novo normal dos patrocínios esportivos no mundo vão ser agora de 29 bilhões de dólares, frente aos 46 bilhões de dólares de 2019. Quer dizer, então os patrocínios esportivos vão cair de 46 para 29 bi por conta da pandemia. É uma surpresa bastante negativa, né? Ninguém esperava isso e a queda, mais de 1/3, é efetivamente preocupante. Andrei, para finalizar, nós gostaríamos de fazer contigo um ping-pong. Gestão. Indispensável. Fair play financeiro. Vai aparecer. Não tem outro caminho. Credibilidade. Não existe mais empresa que sobreviva no mercado atual sem credibilidade. Isso é fundamental para a empresa e também para as pessoas. Gestão de carreira. Não existe mais planejamento sem um horizonte, sem uma ideia daquilo que se quer. Gestão de carreira, para mim, é planejamento. Transformação digital.
um tsunami, surpreendeu até os especialistas. Profissionalização do esporte. Caminho sem volta. A questão voltando à punição esportiva para maus feitos administrativos. Para mim, indispensável. Não existe futebol sem essa cultura da punição e do amadorismo na gestão e da irresponsabilidade administrativa, sem uma punição desportiva, uma punição financeira, a gente já viu que não surte nenhum efeito. Para finalizar, Andrei, futebol brasileiro em 2025. Bem maior do que hoje. Eu espero que a pandemia mostre a necessidade de uma gestão responsável, de uma gestão profissional. Claro que todo mundo, e o Amir trouxe dados significativos, e a gente acompanha esse trabalho de pesquisa dele. Claro que o futebol, assim como a grande maioria da economia do planeta e de setores da economia do planeta, vai sair menor dessa pandemia. Isso é inevitável, mas alimentado, tenho certeza, pela paixão do torcedor e por gestões responsáveis, aqueles clubes que entenderem essa importância de se administrar o futebol de uma maneira séria e profissional, vão se reerguer rapidamente. Em 2025, eu tenho certeza que vão estar maiores, melhores e mais bem organizados que estavam antes da pandemia. Muito legal. Andrei, gostaria de agradecer o teu tempo, por dividir um pouco dessa vida inteira de esportes conosco, de agradecer a parceria do Amir e de fazer com que as pessoas tenham esse espaço que eu acho que vai ser muito rico, a gente acaba crescendo e trazendo bastante gente para agregar valor à gestão do esporte, efetivamente. Obrigado, Andrei. Valeu, Nilo. Obrigado, Amir. Eu que agradeço demais vocês como colaboradores sempre do Lá em Campo, sempre presentes, como referência para a gente na hora de consultar e buscar especialistas sobre compliance, sobre projetos de integridade, sobre gestão, necessidade de administrar o futebol de maneira responsável. Eu que agradeço demais aí a oportunidade dessa parceria, por vocês colocarem esse conteúdo de alta qualidade dentro do projeto do Lá em Campo. Eu vou estar sempre na audiência aprendendo demais com vocês todas as terças-feiras. Valeu, Andrei, obrigado. Foi um grande bate-papo e até a próxima semana com mais um convidado especial do Gestão em Campo. Tchau, tchau.